Irmãos, o Senhor seja com o nosso espírito. A verdade continue sendo com o nosso espírito. Vamos abrir em Mateus capítulo 24. Apenas um sentimento breve, mas gostaria de repartir com os irmãos. Vamos orar um pouco mais. Nosso Pai Celestial, nós damos graças a Ti pelo privilégio de sermos achados em Cristo, Senhor. Agradecemos a Ti pelo Seu testemunho na vida da nossa irmã Lara e da maneira soberana e maravilhosa que o Senhor conduziu todas as coisas. Isso só prova, Senhor, o Seu cuidado tão terno e tão misericordioso para conosco. Realmente, se subimos até o mais alto dos céus, o Senhor está lá. Se descemos ao mais profundo do abismo, o Senhor também está lá. Obrigado por estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós pedimos que o Senhor continue a nos fortalecer e nos guardar desses dias tão difíceis que estamos vivendo. E nos conduzir, como nossa irmã dá testemunho também do Austin Sparks. Senhor, que o Senhor nos ajude a não seguirmos as regras que nós mesmos criamos, Senhor. Mas que o Senhor nos ajude a caminhar contigo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Pedimos por esse breve tempo que o Senhor possa também falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Vamos, Mateus capítulo 24, no versículo 1. Diz o seguinte: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, eles pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas. Número 1, primeira pergunta. E que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta. E da consumação do século? Terceira pergunta. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todas as nações, para testemunho a todos. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de quem o profeta Daniel, no lugar santo, falou, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Até aí, irmãos. Uma das considerações que nós temos com relação a essas três perguntas que foram perguntadas pelos discípulos é que o Senhor responde, como podemos assim dizer, como prefácio de tudo aquilo que ele vai falar nesse capítulo 24 e então também no capítulo 25, é que essa palavra, vede que ninguém vos engane, ela precisa ser considerada por nós nos dias que estamos vivendo. Ela parece-me depender da versão,
4 ou 5 vezes. Então, 4 ou 5 vezes no discurso que o Senhor está dando aqui para os discípulos, o Senhor está dizendo: vede que ninguém vos engane. Então, os dias que antecederiam a vinda do Senhor seriam dias onde o engano prevaleceria de tal maneira que até os eleitos, se não fosse o Senhor, também seriam enganados. Então, o engano dos dias que nós vivemos não vai ser uma coisa simples de ser percebida. Vai ser muito sutil, vai entrar de forma muito sorrateira, e quando pensarmos que não, nós podemos estar já debaixo ou com todo o coração enganado nesses dias que antecedem a vinda do Senhor. Mas também tem outra coisa importante que nós falamos na semana passada, eu gostaria de tocar com os irmãos, que é o versículo 12, que sempre que esse texto é lido, nós temos uma preocupação, e podemos até pegar a experiência dessa assembleia. Nós estamos aqui reunidos nesse tempo, e o Senhor diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor, esse amor aqui é amor ágape, se esfriará de quase todos. Então, se nós olharmos o tamanho da assembleia hoje, tem muitos irmãos que não estão aqui, e nós meditarmos naquilo que nós estamos considerando aqui no livro de Mateus, pense comigo o seguinte: o amor de quase todos vai esfriar. Então a gente tem que considerar o seguinte: meu amor vai esfriar? Ou será o amor do irmão que vai esfriar? Geralmente nós pensamos na segunda opção, é o amor do irmão que vai esfriar, mas o meu amor não. Mas se formos mais sensatos, talvez alguns de nós possam dizer: não, meu amor já está se esfriando. Mas voltemos novamente para a assembleia e consideremos: se estiver mais ou menos aqui uns 170 irmãos, se o amor de quase todos aqui esfriar, quantos vão ficar amando o Senhor? E quem de nós poderia levantar o dedo e dizer assim: meu amor nunca se esfriará pelo Senhor? Então, quero que vocês possam pensar, juntos possamos pensar nesse assunto. Mas o Senhor diz no versículo 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa salvação não é a salvação do Espírito, porque, como já vimos, temos visto ao longo do tempo, que regeneração que acontece no nosso homem interior é imediato. No dia que nós cremos, nosso espírito é regenerado e temos a eternidade garantida com o Senhor. Mas a perseverança aqui tem a ver com a ação do homem na graça do Senhor. Então tem a ver com a salvação da nossa alma. Se nós perseverarmos até o fim, nossa alma será salva. Então, meditemos no seguinte: o amor, nosso amor tem se esfriado, a iniquidade tem se multiplicado, e de que maneira ela tem nos afetado? E a gente muitas vezes para nesse versículo aqui e diz: será que tem antídoto para isso? Tem. Graças a Deus tem. Gostaria que os irmãos pudessem abrir comigo o livro de João. E é interessante que o Senhor deixa o apóstolo João até o final, vendo a degradação de toda a igreja, para que o apóstolo João, que foi aquele chamado que estava costurando a rede, possa costurar também o que está quebrado nos dias que estamos vivendo. E o Senhor usa João poderosamente no Evangelho de João, capítulo 15, para nos falar o seguinte. João, capítulo 15, versículo 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permaneceis na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto,
Não é muitos frutos, é muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes. Então, o Senhor, nesse capítulo, Ele vai usar muitas vezes essa conjunção se, uma conjunção condicional e integrante. Se permanecerdes, se permanecermos nele, se as minhas palavras permanecerdes em vós, se permanecerdes no meu amor, então é condicional aquilo que vai acontecer conosco. Quando ele usa o se, isso explica o que nós estávamos falando no Mateus capítulo 24, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Se permanecermos até o fim, nós seremos salvos em nossa alma. Está entendido até aí? Quando nós chegamos no versículo 6, se alguém não permanecer em mim, nós temos a seguinte experiência: cada vez que nos distanciamos do Senhor, parece que nós nos tornamos cada vez mais secos. Não é isso? Ou é o contrário? Cada vez que nós vamos ficando cada vez mais distante da pessoa do Senhor, parece que vamos secando. Mas cada vez que nos aproximamos do Senhor, mais gozo nós temos. No versículo 7 ele diz assim, de novo, usando essa conjunção: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então tem também outra dica aqui. Muitas vezes alguns irmãos oram o seguinte: eu estou orando, pedindo ao Senhor que aconteça isso e aquilo, e nunca acontece. Mas por que não acontece? Porque nós não estamos permanecendo nele. E além de permanecer nele, o Senhor usa outra palavra aqui: se não permanecerdes nas minhas palavras. E ele vai traduzir isso para nós, nos ajudando no versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Aí vai dizer para nós como vamos permanecer nesse amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Trocando uma linguagem mais fácil, nós podemos dizer de forma resumida: como nós sabemos que nós amamos o Senhor? Segundo João capítulo 14, versículo 23. O Senhor Jesus é assim, diz o seguinte: se alguém me ama, vocês estão aí? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, como é que nós sabemos que nós amamos o Senhor? Se guardamos a sua palavra. E quando nós viramos a página, nós vamos ver que isso está relacionado. Se guardamos o mandamento do Senhor, nós amamos o Senhor e permanecemos no seu amor, como ele tem permanecido no amor do Pai e tem guardado os mandamentos do Pai. Então, qual é a maneira de sermos salvos dessa situação de iniquidade que está se multiplicando? Guardando os seus mandamentos. E guardar os seus mandamentos corresponde a amar a pessoa do Senhor. E a consequência de nós guardarmos os mandamentos do Senhor, permanecermos nos seus mandamentos e permanecermos no seu amor, é que nós vamos amar o quê? Uns aos outros. Então, se não nos amamos da maneira que o Senhor disse que precisamos nos amar, isso só fala o seguinte: que nós não temos permanecido nos mandamentos do Senhor. Simples, matemática básica. Corresponde? Então a iniquidade vai se multiplicar, mas se nós permanecermos nele,
e as suas palavras permanecerem em nós, nós vamos pedir o que quisermos. E qual seria o pedido que você faria na multiplicação da iniquidade desses dias? Senhor, nos guarda da iniquidade. Compreende? E aí, quando nós vamos ler Apocalipse, quando nós chegamos à igreja em Filadélfia, o Senhor diz assim, que o Senhor vai fazer o quê? Guardá-la do momento da grande tribulação. Olha aí, Apocalipse capítulo 3. Que o Senhor fala para a igreja em Filadélfia, que o significado é amor fraterno, que ela faz duas coisas que nós estamos falando. Ela não nega o nome do Senhor e guarda a palavra do Senhor. E no versículo 10, 3:10 diz assim: porque guardastes a palavra da minha perseverança. A palavra da perseverança corresponde a perseverarmos até o fim, para que a nossa alma seja salva. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então o que é que vai acontecer? Nos dias que antecedem a vinda do Senhor, são caracterizados por engano, mas caracterizados também por um aumento, uma multiplicação da iniquidade. Mas em meio à multiplicação da iniquidade, o amor de quase todos vai esfriar. Então eu tenho que perguntar, e o meu amor esfriará? Esfriará se nós não guardarmos os seus mandamentos. Se guardarmos os seus mandamentos, nós vamos permanecer no amor do Senhor. Amém? Então o Senhor tem uma promessa para a igreja em Filadélfia, que o Senhor vai guardá-la da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Tem muitas interpretações com relação a esse assunto de guardar. Alguns dizem que seremos arrebatados. Outros dizem que nós vamos passar pelo período da grande tribulação intactos e providos pelo Senhor o tempo todo. Mas quando nós lemos Apocalipse capítulo 7, não são minhas palavras, mas literais de João na conversa aqui, ele diz o seguinte, Apocalipse capítulo 7, no versículo 9: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas das mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre os seus rostos e adoravam a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes de todas as nações, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhes: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A tribulação tem um fim específico, não para o mundo, porque a palavra tribulação, quando nós estudamos essa palavra, ela tem na sua raiz o significado de provar. Todos os cristãos, eles são provados desde o início da sua fé, mas o mundo não é provado, o mundo é julgado. Nós somos provados. Então a grande tribulação, porque a iniquidade se multiplicou e os cristãos se esfriaram e secaram, o Senhor manda a grande tribulação para provar a nossa fé, para acendê-la. Porque quando nós lemos Daniel de forma cuidadosa, nós vamos perceber que nesses dias da tribulação, os santos do Senhor vão se tornar fortes e ativos. Nós só podemos ser fortes e ativos, cheios do Espírito Santo
e guardando a palavra do Senhor. Amém? Então ele continua dizendo o seguinte: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Veja o que aconteceu com eles na grande tribulação. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, no período da grande tribulação, vai ter fome, sede, o sol vai arder como nunca ardeu, e teremos muitas lágrimas. Mas nós podemos, irmãos, permitir que o Senhor possa produzir alguma coisa em nós nos dias que nós estamos vivendo, na conjunção se permitirmos que Ele faça. Porque o Senhor tem uma promessa para aqueles que estão guardando a sua palavra e não negando o seu nome: guardá-los da hora da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. Mas muito provavelmente, se houver um arrebatamento, esse arrebatamento vai levar uma minoria muito pequena, talvez de 100% da igreja leve apenas 1%, é a minha estimativa. A irmã está falando 2 ou 3, amém. Entendeu? É a minha estimativa. Mas se a maioria vai passar pela grande tribulação, ou como os pós-tribulacionistas, todos irão passar pela grande tribulação. Mas eu não estou aqui querendo enfatizar, irmãos, pré ou pós. Estou querendo enfatizar que nos dias que nós estamos vivendo, a iniquidade já está nos alcançando. E eu não preciso perguntar, alguém levante a mão se isso está acontecendo ou não. Nós precisamos dar uma resposta ao próprio Senhor das coisas que nós estamos ouvindo. É como disse o nosso amado irmão Delcio. Ele chegou a uma conclusão, eu também concordo com o que ele está falando. A igreja tem sido submetida à palavra de Deus durante todos esses anos, de maneira tal, pelaquilo que ela está ouvindo, ela já deveria estar preparada há muito tempo. Mas se ela não está preparada, o Senhor, na sua misericórdia, ainda levanta irmãos, profetas e mestres, para poder alertar o seu povo com relação à condição dos dias que nós estamos vivendo. Então há necessidade, irmãos, de nós perseverarmos até o fim. Então, se nós queremos que o nosso amor pelo Senhor aumente, então precisamos guardar os seus mandamentos, permanecer no seu amor, e isso vai nos levar a uma condição de satisfação ao coração do Senhor. 1 João capítulo 3, versículo 19 diz o seguinte: e nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisso conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu.
Não quer dizer aqui que se não guardarmos os mandamentos do Senhor, o Senhor vai sair de dentro de nós. Não. Mas é aquilo que Paulo falou, que nós precisamos habitar em Cristo, permitir que a presença do Senhor na nossa alma nos encha de tal maneira que possamos perceber que Ele está conosco. Algumas vezes estamos vivendo uma vida tão distante da pessoa do Senhor que parece que nós não somos cristãos. Nós conhecemos a palavra, nós sabemos que temos o Espírito Santo, nós nos reunimos, mas parece que o Senhor não está em nós. Então ele fala que este mandamento foi dado para que o nosso gozo seja o quê? Completo. O Senhor quer que nós tenhamos gozo completo o tempo todo. E em Efésios, deixa eu ver se eu acho aqui. Livro de Efésios, no capítulo 3, no versículo 14, Paulo diz o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior, ou no espírito humano. E assim, essa ideia que eu quero colocar para os irmãos, e assim, habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Quando ele fala habite Cristo em vossos corações, é habitar Cristo na nossa consciência e habitar Cristo na nossa mente, vontade e emoção, porque Cristo de fato já habita em nosso espírito. Então na intuição do nosso espírito o Senhor está, porque intuição é um órgão do espírito. Na nossa consciência nós podemos destruir nossa consciência, como compartilhou nosso irmão Luciano. Ela pode ser um barco, ou foi Marcelinho? Acho que foi Marcelinho. Ele pode ser um barco com casco furado e começamos a afundar. Então, nós precisamos perceber, e na comunhão, o Senhor o tempo todo, nós não percebemos, mas o tempo todo o Senhor está em comunhão conosco, no nosso espírito. Mas porque não habitamos nele, nesse sentido aqui, assim habite Cristo em vossos corações, ou seja, permitimos que Ele habite na nossa consciência, na nossa vontade, na nossa mente, na nossa emoção. Então nós não temos aquela experiência de na nossa alma ter conhecimento da vontade e dos sentimentos de Deus e da vontade de Deus, porque nós de alguma maneira não permitimos que o Senhor nos quebrante para que essa vida possa sair de nós e atingir a nós mesmos e atingir os nossos irmãos. E no versículo 18 ele diz assim: a fim, essa necessidade de que Cristo habite em nós pela fé e estejamos arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Verso 19: e conhecer o amor de Cristo, é esse mesmo amor que nós estamos falando de João capítulo 15 e capítulo 14 também. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Mas conhecer esse amor só é possível com todos os santos. Então quero resumir e terminar falando o seguinte: se guardamos os seus mandamentos, permanecemos no seu amor. Amém? A prova de que eu amo o Senhor é se eu guardo a sua palavra. Se você quer medir o amor que você tem pelo Senhor, então meça quanto dos mandamentos nós estamos obedecendo diante dele. E a palavra diz que os seus mandamentos eles não são penosos e não são difíceis, porque ele colocou a sua vida dentro de nós
e esta vida atrai-nos para que nós possamos corresponder àquilo que Ele exige de nós na sua graça. Mas vai chegar um dia, e espero que o Senhor, por suas misericórdias, nos ajude a nos mantermos em Filadélfia, não somente em posição, que o Senhor nos guarde da soberba e da altivez de espírito, mas numa condição de Filadélfia, que quando esses dias de Apocalipse capítulo 7 acontecerem, nós estejamos amando tanto uns aos outros, que estejamos dispostos a dar a vida uns pelos outros e repartir aquilo que o Senhor tem dado uns com os outros. No período da grande tribulação, irmãos, o que nós muito vamos precisar é da ajuda um do outro. Então tem aqueles irmãos que a gente não gosta, aqueles irmãos que a gente não vai com a cara, aqueles irmãos que a gente tem antipatia e as outras coisas mais que a gente já tem falado. O Senhor vai soberanamente arranjar para que todo mundo fique juntinho. E aí sejamos quebrantados e a nossa fé vai ser provada. E aí seremos fortes e ativos, primeiramente uns com os outros. Aí, como diz um certo servo do Senhor, é que vai ser gostoso. Entendeu, irmãos? Então o Senhor está nos preparando. Ninguém vai dizer naquele dia que o Senhor não está preparando ninguém. O Senhor está nos preparando para os dias que virão. Então a forma de escaparmos desses dias é guardarmos os mandamentos do Senhor. A gente já viu que a palavra iniquidade no hebraico é avon. Então quero falar para os irmãos que vocês que usam avon, vocês deixem de usar, porque não é à toa que essa palavra, esse cosmético foi dado a essa palavra, entendeu? Não foi à toa. No grego é anomos ou anomia. Anomos é sem lei ou sem governo. Se nós estamos vivendo sem lei e sem governo, já estamos dentro do nosso coração, já está a iniquidade. Então quando nós lemos Mateus capítulo 7, que fala lá sobre, só pegar aí com os irmãos para terminarmos, é apenas um sentimento rápido, mas vai vindo os textos e a gente vai colocando aqui. Eu não tinha nem pretensão de falar com os irmãos, mas em Mateus capítulo 7, diz assim, no versículo 16 diz, vamos antes para o versículo 13: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa, é o que o Senhor está também falando lá em João capítulo 15, falando também desse assunto. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então a vontade do Pai corresponde à palavra de Deus, corresponde aos mandamentos do Senhor. Então aqueles que fazem a vontade do Pai têm garantido o reino.
Mas o versículo 22 diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, e ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito. Porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eles fizeram isso no nome do Senhor. Eu não tenho outra interpretação para dizer para os irmãos que isso aqui sejam irmãos. E não pode, obstante, não quer dizer que não seja também nós. Então nós precisamos tomar cuidado. O que estamos fazendo com o nome do Senhor e o que estamos fazendo com os dons e capacitação e poder que recebemos da parte do Senhor. No versículo 23 diz assim: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O conhecer aqui tem no sentido de intimidade. Eles nunca tiveram intimidade com o Senhor, apesar de receberem dons e capacitação e poder da parte do Senhor. Então ele diz: apartai-vos de mim os que praticais a anomos, ou seja, aqueles que não praticam, ou aqueles que praticam viver sem governo. Irmãos, Deus colocou dentro de nós um governo. Sabe quem é essa pessoa? O Espírito Santo. Se nós seguirmos o Espírito Santo, nós vamos estar atentos em todo o tempo ao governo dele em nossas vidas. E como nossa irmã Lara compartilhou, o Senhor guiou ela de forma soberana em cada detalhe. E o Senhor perguntou para ela: se eu não estiver lá, então da mesma maneira nós podemos fazer muitas coisas ou não fazer nada. Isso não quer dizer que nós não estejamos fazendo a vontade do Senhor. Alguns o Senhor diz, pedem para eles trabalharem de forma oculta. Para outros o Senhor pede para trabalhar de forma pública. Uns vão estar na vanguarda, outros vão estar na retaguarda e outros vão estar no meio. O Senhor dispôs o corpo como Ele quer e pelo Espírito trabalha como Ele quer. Muitos dos que estão na vanguarda querem ir para frente. Muitos dos que estão na frente querem ir para trás. E muitos dos que estão no meio querem aparecer no meio de todos. Mas o Senhor quer nos governar de maneira que cada um de nós seja coordenado pelo Espírito Santo no corpo, e tudo que estivermos fazendo esteja debaixo do governo do Espírito Santo. Se não tiver debaixo do governo do Espírito Santo, essa palavra que denomina essa ação se chama iniquidade. Vamos supor aqui um exemplo muito simples. Eu tenho esse celular na mão, e esse celular é de nosso brother Luciano. Ele é o dono do celular. Então, se ele é o dono, ele vai coordenar, ajustar e estabelecer o que esse celular vai fazer e aonde ele vai estar. Então, se eu pego esse celular e coloco aqui, quem colocou? O dono. Mas vem uma outra pessoa e pega esse celular e coloca em outro lugar. Sabe como é o nome disso? Iniquidade. Acontece até dentro da nossa casa. Acontece até no local de reuniões. As nossas ações só denotam, irmãos, que nós não estamos debaixo de governo. Nós estamos debaixo do nosso próprio governo. Então, a palavra iniquidade é a primeira vez que quando nós vemos isso em Ezequiel capítulo 28, que fala da ação do inimigo. Ele foi criado perfeito, perfeito eras, estava no jardim celestial de Deus, até que se achou iniquidade nele. Quando se achou iniquidade nele, a palavra iniquidade significa também subverter, colocar fora da ordem. Criatura nunca pode ser Deus. Deus é Deus. Ele pôde tentar colocar o seu trono acima do Altíssimo, mas foi precipitado imediatamente. Então, quando nós olhamos para esse assunto, irmãos, por que a igreja é chamada? Por que cada um de nós somos chamados e habitados pelo Espírito Santo? Para darmos um testemunho nesta terra, no meio de toda essa geração perversa e incrédula e iníqua, que tem homens e mulheres que se submetem a Deus pelo Espírito Santo. Isso não é pouca coisa.
Quando nós olhamos o livro de Efésios, pegue por favor Colossenses, na verdade. Eu acho que é Colossenses. No capítulo 1, Colossenses 1, versículo 15. Ele diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Olhe quem ele é, pense bem nisso. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por quem? Por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Alguém tem direito sobre alguma coisa aqui? Não. Versículo 18. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter ele a supremacia ou primazia. Porque aprove a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer nos céus, quer na terra. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permanecerdes aonde? Na fé, alicerçados e firmes, não deixando-vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda a criação debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Para isso, irmãos, temos sido chamados, entendeu? Para expressarmos e representarmos o Senhor sobre a face da terra. E aqui, em particular, no versículo 20, diz assim: que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, então a este, que é a imagem do Deus invisível, Paulo está colocando aqui algo extremamente importante. Ele se tornou carne e derramou sangue. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas nos céus e na terra. Irmãos, a iniquidade, ela faz um trabalho tão terrível que ela foi capaz de contaminar os céus. Porque o Senhor está dizendo aqui que precisa reconciliar não somente a terra, mas reconciliar as coisas no céu. E você lembra que o Senhor Jesus Cristo, como grande sumo sacerdote, adentrou o tabernáculo eterno para purificar de quê? Da iniquidade que aconteceu lá. É um poder que nós não sabemos ainda a proporção dele, mas os nossos olhos, se o Senhor permitir, vai contemplar. Queira o Senhor que nós não contemplemos nem em nosso coração, nem com os nossos olhos. Mas é um poder tão terrível, irmãos, que foi necessário que o Senhor Jesus Cristo descesse no mandamento do Pai para reconciliar todas as coisas que é nos céus e na terra. Então houve um rompimento terrível por causa desse assunto da iniquidade. E Paulo está dizendo que esse evangelho precisa ser pregado para toda a criação. Então qual é o evangelho? Da reconciliação com Deus, para que nós estejamos debaixo novamente do governo do Senhor. Então pensemos nisso. Nós estamos vivendo no amor do Pai e no amor do Senhor Jesus Cristo, no mandamento do Pai, ou no amor do Senhor Jesus Cristo, ou vivemos fazendo a nossa própria vontade. Então esse é um tempo, irmãos, que nós precisamos, com a ajuda do Senhor, voltar para Ele e pedir que Ele tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude a nos livrar de tudo que é iníquo no nosso coração. Amém. É só esse tira-gosto. Senhor, nós colocamos esse tempo aqui diante de Ti.
Não temos dúvida de que a sua palavra é a verdade. Sabemos também que, apesar de falarmos de forma enfática, nós precisamos, tanto quem fala como quem ouve, ser governado pelo seu Santo Espírito. Senhor, não é nem por força, nem por violência, mas é pelo seu Espírito. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos sensíveis ao seu Espírito em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a sermos governados pela pessoa do Senhor e sermos conduzidos por Ele mesmo àquilo que o Senhor tanto deseja, que é uma noiva submissa, Senhor, ao noivo em todo o tempo. Que o Senhor nos guarde de fazer qualquer intervenção em nós mesmos com relação àquilo que é o teu interesse. Que o Senhor nos ajude a nos submetermos, a nos colocarmos na posição que o Senhor nos colocou na pessoa do teu Filho. Que o Senhor possa nos guardar e nos livrar de todo o mal. Que o Senhor possa ajudar-nos a guardar os seus mandamentos na sua graça. E, Senhor, e sermos capturados no nosso coração pela pessoa do Senhor. Que o Senhor nos guarde e nos livre do mal, em nome do Senhor Jesus. Amém.